Olá, pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Rosa Ângela e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula anterior, nós revisamos os conteúdos estudados durante um mês e eu passei para casa uma atividade de revisão. Então, a nossa aula de hoje será a correção dessa atividade. Durante esse mês, nós trabalhamos os gêneros narrativos. Vimos o monólogo, o relato pessoal e a narrativa de aventura. E a atividade de revisão contém esses três gêneros. E, nesse momento, nós vamos agora corrigi-la. Então, o primeiro texto da atividade, ele é um relato pessoal, escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, intitulado Como Comecei a Escrever. Então, nesse relato pessoal, o Carlos Drummond, ele conta como foi a sua primeira interação com as palavras, como foi que surgiu o gosto pela leitura e a escrita. E a primeira questão pergunta assim: o texto acima trata-se de um relato pessoal. A tipologia textual utilizada é. Então, se nós estamos estudando o gênero narrativo e estamos vendo que o relato pessoal faz parte de um dos gêneros narrativos, então a tipologia textual utilizada pelo relato pessoal é a tipologia narrativa. Então, na questão, a letra correta é a C. A segunda questão pergunta assim: sobre o texto acima, responda. Qual é o tipo de narrador? Então, relato pessoal. No texto, ele começa, né? Ainda por volta de 1910, não havia rádio e televisão, e o cinema chegava no interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. Aí ele fala: papai era assinante. Antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras. Então, observe que ele é um narrador personagem. Um relato pessoal, ele está narrando como ele começou a escrever, então ele é um narrador personagem. Letra B pergunta: quem são os personagens? Então, no texto, nós podemos identificar o próprio narrador, os pais dele, ele cita o pai e a mãe, o irmão, a professora que elogiava ele e os amigos aí da escola que ele adquiriu ao longo da vida. Na letra C, pergunta: em que tempo verbal está a narrativa? Então, nós percebemos que esse tempo verbal está no passado. Então, ele utiliza os verbos no passado. Costumavam, não havia. Então, ele usa aí os verbos no passado. A letra D pergunta: em que foco narrativo se encontra o texto? Se ele é um narrador personagem, então o foco narrativo vai estar em primeira pessoa. Quem respondeu primeira pessoa acertou. A terceira questão pergunta: qual é o objetivo do relato pessoal? Então, qual é o objetivo desse relato pessoal? O objetivo é narrar com os personagens, é narrar como o personagem adquiriu o gosto pela leitura. O próprio título já nos dá umas pistas. Ele inicia: como comecei a ler. Como comecei a escrever, desculpem, como comecei a escrever. Então, nesse momento, o objetivo é narrar como o personagem adquiriu o gosto pela leitura e, a partir daí, também a escrita. Na quarta questão, pergunta: como Carlos Drummond descreve o lugar onde vivia em 1910? Então, no início do texto, no primeiro parágrafo, nós já temos a descrição. Ele descreveu como um lugar que não havia rádio nem televisão e o cinema chegava uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Então, observe que esse lugar que ele vivia era um lugar muito pacato, porque não havia rádio nem televisão e o cinema chegava uma vez por semana só aos domingos. E ainda o jornal chegava com atraso de 3 dias. A quinta questão pergunta: o que significa a expressão chovia a potes? Significa chovia muito. Ele queria dizer que quando chovia muito, né, os jornais chegavam lá todos encharcados, mal dava para ler. Na sexta questão, como as notícias chegavam à população? Então, ainda no primeiro parágrafo também, ele relata, por meio do jornal, 3 dias depois de ser publicada a notícia no Rio de Janeiro. Então, chegava aí com um bom atraso.
A sétima questão: o que para o autor era o suplemento de domingo? Justifique sua resposta. Então, nós percebemos que o suplemento de domingo era o jornal de domingo. Ele fala que o pai dele era assinante da Gazeta. A Gazeta era um jornal. Então, esse suplemento seria o que, além da semana, ele ainda tinha no domingo esse jornal. A oitava questão: localize um trecho em que revela que o autor ainda não sabia ler. Então, no segundo parágrafo, ele fala: e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Nona questão: por que Carlos tinha um pouco de conhecimento de leitura quando foi à escola? Então, nós sabemos no texto, pelo relato dele, que ele adorava ver os jornais com o pai dele. Ele ficava no domingo também tentando decifrar o mistério das letras, enredo das figuras, e a sua mamãe ajudava nisso. Ele relata, porque ele já tentava decifrar o mistério das letras, enredo das figuras, e sua mamãe ajudava muito. Na décima questão: que atividades na escola contribuíram para o sucesso do personagem da leitura? Então, ele relata que na escola ele fazia exercícios de redação, como escrever uma carta, narrar um passeio, que tudo isso ajudou ele no desenvolvimento da leitura e da escrita. A 11ª questão pergunta: o que motivou Carlos Drummond a continuar a ler e a escrever? Então, ele relata no texto que foi alguns elogios da professora o animavam a continuar. O seu irmão, que morava na capital, mandava também revistas e livros, e ele começava a ler, ele passava a ler essas revistas, esses livros, e também ele conheceu outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Na 12ª questão: porque para o autor conhecer outros rapazes que gostavam de ler e escrever foi sorte para ele. Então ele relata porque ele trocava experiências e impressões com eles, conversava horas sem incomodar nem ser incomodado, tirava do bolso o que escrevera durante o dia e os seus colegas o criticavam. Eles também sacavam seus escritos e ele tomava parte dos comentários. Então nós percebemos que o Carlos, ele tinha uma conversa com seus amigos. Os seus amigos criticavam a escrita dele, ele também criticava a escrita dos amigos. Então eles trocavam experiências, eles trocavam críticas. Quando eu falo essas críticas, não são críticas negativas, e sim críticas construtivas no intuito de melhorar a escrita deles. Então eles conversavam, trocavam ideias. Então isso foi muito importante para o desenvolvimento de leitura e escrita do Carlos Drummond. Na 13ª questão, pergunta qual foi a consequência da amizade com os rapazes que conheceu. Então ele relata que a consequência foi o aprendizado. Ele aprendeu muito com os amigos. A 14ª questão pergunta: Carlos disse que tem pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade. Crítica: o que ele quis dizer com isso? Então, que os jovens de hoje não gostam de ler, não se reúnem para ler e escrever, para trocar ideias, é muito pouco. Essa resposta é uma resposta pessoal. Eu coloquei aqui uma sugestão, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês. Então, na minha opinião, ele quis dizer que os jovens de hoje não gostam mais de ler, não se reúnem para ler, escrever ou falar sobre leitura e escrita, assim como ele fazia naquela época com os seus amigos. A gente também tem que entender que as coisas evoluíram, né? Naquela época, em 1910, não existia televisão para eles, nem rádio, nem internet, e aí a diversão era a leitura e a escrita. E aí hoje mudou um pouco em relação a isso, mas é importante, não é a gente ler, escrever, conversar com os colegas sobre isso, não ficar somente, né, refém da tecnologia. E hoje a tecnologia também nos ajuda, porque a gente pode ler por meio do tablet, do celular, já tem livros em versões em PDF, e você pode ler. Então não tem desculpa, não tem desculpa para não ler, né? A 15ª questão pede para colocar um VOF sobre o relato pessoal. Então, o relato pessoal é um gênero apenas escrito? Não, né? Nós sabemos que o relato pessoal ele pode também ser um gênero oral. Eu posso relatar sem precisar escrever, somente falar o meu relato pessoal.
No relato pessoal, podem ser relatadas experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor? Sim, o relato pessoal pode estar tanto no passado como no presente. O relato pessoal pode ser registrado por escrito ou transmitido oralmente pelo autor? Sim, né? Ele pode ser tanto escrito ou oral. Eu também posso gravar um vídeo falando sobre, narrando, né, o meu relato pessoal, que também vai ser algo oral. E o relato pessoal, ele pode ter foco narrativo tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Nós sabemos que é um relato pessoal, vem de pessoa, então é o narrador personagem quem conta, então não, é em primeira pessoa. Terminamos o nosso texto sobre o relato pessoal e nós partimos agora para um texto que é uma narrativa de aventura. Então, intitulada O Meio Ambiente em Primeiro Lugar. Nós temos aqui nesse texto uma narrativa de aventura em que um menino, o Pedrinho, ele gostava muito da floresta, do meio ambiente, e um dia ele sai para passear e aí ele encontra uns homens que estão lá destruindo as árvores, desmatando, fazendo caça ilegal de animais. E aí Pedrinho acaba se assustando, os bandidos veem ele, né? Pegam ele como refém e, e pegam ele como refém porque a polícia já estava atrás deles. Só que acontece lá uma discussão entre eles e o Pedrinho ele consegue fugir, subir em cima de uma árvore e a história termina bem porque a polícia ela consegue prender esses bandidos. E aí essa narrativa de aventura, ela vem contando aqui, eu fiz apenas um resumo e a gente vai partir agora para as questões de interpretação. A partir da leitura do texto, podemos dizer que o Pedro passava maior tempo em casa ou com os animais, não gostava de floresta, não sabia nadar ou amava o meio ambiente. Então, pela história, nós sabemos que o Pedrinho amava o meio ambiente. Então, 16 é letra E. O texto acima pertence ao gênero textual, já falei para vocês, narrativa de aventura. Então, é a letra A. Desculpem, gente, eu errei aqui a questão. Na questão 17, é o que ficava perto da casa de Pedrinho, né? Então, o que ficava perto da casa dele era um rio que ele adorava nadar. E aí a resposta correta é a letra A. O 18 é que pergunta qual é o gênero textual, que é a narrativa de aventura, letra B. Desculpem, pessoal, eu estou olhando aqui a atividade pelo celular, porque se eu colocasse as perguntas e as respostas aqui no slide, ia ficar muito slide, ia ficar muito grande. Então, é melhor eu ler por aqui e colocar somente as respostas, porque até facilita mais para vocês na hora de vocês responderem, corrigirem a tarefa de vocês, tá certo? Então, a 19ª questão pergunta: Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou essa tranquilidade? Então, o que aconteceu? Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho. Isso aqui, gente, é um trecho retirado do próprio texto. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. Então, esse é o momento que a gente diz na narrativa que é o conflito. É o que acontece na história, é o conflito, e a partir daí vai desenrolar a história. Na questão 20ª, porque o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo. Então, quando o Pedrinho foi lá olhar o que estava acontecendo, que ele viu tudo isso, ele falou para os ladrões que não era correto, e aí os ladrões acabaram pegando ele. Eles iriam matar, só que eles começaram a discutir entre si que não era melhor matar ele, era melhor deixar ele como refém, porque a polícia já estava atrás do bando, né? Então, eles poderiam usar o Pedrinho como refém. Então, a questão pergunta, porque eles não quiseram atirar em Pedrinho, então, para ser refém, já que a polícia estava atrás deles. Na 21ª questão, como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? Então, porque no tempo em que eles estavam conversando sobre matar ou não o Pedrinho, ele subiu em uma árvore e se escondeu.
O que aconteceu, a 22ª questão pergunta, o que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? Então, o que aconteceu? A polícia chegou e prendeu o bando que estava lá matando e capturando os animais. Sobre a narrativa de aventura, responda, qual é a sua finalidade? Então, qual é a finalidade? Finalidade é a mesma coisa que o objetivo. É narrar fatos fictícios que envolvem perigo e obstáculos. O veículo e o suporte, a gente sabe que nós podemos encontrar esses textos narrativos em livros, revistas, sites. Qual é a linguagem utilizada? Ela pode ser formal ou informal, vai depender dos fatos narrados e dos personagens. No caso aqui dessa narrativa, nós temos o uso da linguagem formal. E comente sobre a estrutura. Então, é uma narrativa que possui os elementos da narração: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Então, essa é a estrutura da narrativa de aventura. A próxima questão pergunta: a narrativa de aventura utiliza a tipologia textual descritiva, expositiva, narrativa ou persuasiva? Então, nós sabemos que é a tipologia narrativa. Então, letra C. A letra C é a tipologia narrativa. O próximo texto, ele é um monólogo intitulado Camisa 1. E aí ele fica narrando, pensando como seria, se ele fosse jogador, o que era aquele que tinha que fazer. E a primeira questão pergunta assim: a estratégia utilizada pelo autor do texto ao reproduzir o monólogo interior de um goleiro contribui para a construção do humor? Explique. Então, a questão pergunta: a estratégia utilizada pelo autor do texto ao reproduzir o monólogo interior de um goleiro contribuiu para a construção? Sim, porque o autor, ao reproduzir o monólogo interior do goleiro durante um jogo de futebol, ele permite que o leitor acompanhe os pensamentos desse jogador enquanto ele espera defender o seu time, impedindo que o adversário faça um gol. Além disso, ficam claros os conflitos vividos pelo personagem, que ao mesmo tempo em que espera jogar bem e aparecer no jogo, também tem medo de não conseguir defender uma bola e acabar por isso, né? Sendo ridicularizado pela torcida e pelos demais jogadores. A questão 26 pergunta: antes de cada ataque do jogador de número 7, o personagem faz questionamentos interiores. Que questionamentos são esses e como são apresentados no texto? Então, antes de cada ataque do jogador 7, o goleiro ele fica na dúvida sobre como isso ocorrerá. Isto é, se o adversário ele vai chutar a bola ou se vai cruzar o goleiro, se pergunta se deve ficar na posição ou sair para defender a bola. Então ele fica imaginando e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando isso com ele. Esses questionamentos eles são apresentados em forma de perguntas que o goleiro faz a si próprio enquanto o jogador adversário se aproxima. Isso é uma característica do monólogo. Ele vai perguntando, ele mesmo vai respondendo e nós conseguimos visualizar isso, entender, porque ao ler, o jogador deixa claro para a gente esses pensamentos dele. Na próxima questão, na 26, ainda tem a letra A. Nos dois momentos em que esse ataque ocorre, o personagem consegue fazer a defesa e se vangloria disso. De que maneira essa atitude do personagem contribui para a construção do humor nesse trecho? Então, na primeira jogada, o goleiro ele consegue dar um soco na bola e afirma que ela foi parar quase no meio do campo. Na segunda jogada, o goleiro consegue pegar a bola de forma encaixada. Nos dois casos, ele se define como um goleiro bom à beça. Então, assim, ele não é nada modesto, né? Então, todo o pensamento dele, ele vai e se define como um bom goleiro. Na 27ª questão, nós temos: releia. Ufa, dessa vez foi por cima, só levantei o braço para acompanhar a bola, mas levantei com classe, parecia profissional. Pena que a minha camisa estava furada no sovaco. Preciso comprar uma nova, uma vermelha. Aposto que eu ia jogar bem melhor com uma vermelha. Nós observamos aqui que essa linguagem ela tem um pouco de informalidade. Então, esse monólogo ele é mais informal, a linguagem, porque são os pensamentos do personagem. A descrição que o goleiro faz de sua atuação no trecho transcrito é divertida. Por quê?
Então a cena é divertida, porque além de o goleiro ficar aliviado com o fato de o chute a gol não ter representado um perigo real, o movimento feito pelo personagem é descrito como uma grande manobra que o faz parecer um jogador profissional. Então a maneira que ele descreve aí é interessante. É interessante, ele utiliza uma linguagem formal, fala que a camiseta está aí furada no sovaco, então a própria linguagem dele deixa o texto mais descontraído e mais informal. B. De que maneira o humor é explorado mais uma vez quando o goleiro se refere à sua camisa? Então, o humor é explorado quando o goleiro lamenta que o movimento realizado por ele tenha exposto furo no sovaco que ele tem na camisa. Ele poderia usar a palavra axila, mas ele falou sovaco, né? Que é uma palavra que a gente utiliza mais na nossa linguagem informal, cotidiana. A 28ª questão. Com o desfecho da história, contribui para o humor da crônica. Então, quando ocorre o último chute a gol, a situação é engraçada por 2 motivos. O goleiro fica à frente com o jogador 8, definido pelo personagem como muito bom, e o adversário faz o gol chutando entre as pernas do goleiro, que é uma grande humilhação. Então, o fato de o goleiro, que se caracterizou como bom à beça durante o texto, ter tomado um gol dessa forma, contribui para o humor da cena. Então, ele se vangloriou e aí no final toma um gol desse. Que outros elementos no texto colaboram para a construção do humor? Então, um dos elementos que colabora para a construção desse humor é elogiar o zagueiro quando trava a camisa 7 e mais tarde chamá-lo de besta, porque não consegue parar o camisa 8. Então, observe, ele começou elogiando o cara da camisa 7 e aí depois ele chama ele de besta porque ele não conseguiu parar, ele não conseguiu ir lá e parar o camisa 8. Um outro momento engraçado é quando o goleiro cita Aristides, dizendo que este quebrou o dedo porque se jogou no pé tonelada. Então, essa é a nossa última questão da atividade de revisão. Nosso conteúdo encerra aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, aos nossos estudos. E estudem, pessoal. Estudem, corrijam essa atividade com calma. Vejam aí o que vocês acertaram, o que vocês precisam modificar, o que vocês precisam acrescentar, melhorar na questão. Como eu falo para vocês, é muito importante a correção, porque é na correção que a gente, de fato, consegue saber se entendeu, se respondeu de maneira correta, se interpretou o texto como era para ser interpretado. Então, façam a correção da atividade. É muito importante. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!